necessitamos para as nossas vidas. Nós cantamos o hino Não Abandono a Bíblia, é a base do nosso conhecimento, e lemos o Salmo 119, que fala também da palavra de Deus. E esse conhecimento nos diferencia dos demais que não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Por isso que Davi, ele fala, eu compreendo mais que todos os meus mestres. Certamente ele estava se referindo aos mestres que não se baseavam nas Escrituras. Então ele diz, compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Depois ele fala que ele é mais prudente do que os idosos, certamente os idosos que também não têm a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então ele fala, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então a palavra de Deus ela é especial. Ela nos dá o conhecimento que precisamos para esta vida e que vai transcender para a eternidade, extrapola para a vida eterna. Vamos abrir também Provérbios 1, Provérbios capítulo 1, versículo 2 ao 4 e o versículo 7. Provérbios 1, versículo 2 a 4 e o versículo 7. Diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu tenho até falado lá em casa, hoje em dia está essa onda aí do politicamente correto. E nessa onda, muitos acabam entrando em choque com a palavra de Deus. Porque muitas vezes o politicamente correto é contrário à palavra de Deus. Por exemplo, o ministro aí foi empossado, o pastor presbiteriano, Milton Ribeiro, viram lá um vídeo dele defendendo a varinha, né, para repreender a criança. A Bíblia ensina que às vezes precisa de uma varinha, vai precisar de uma chinelada. Não é ruim não, de maneira dosada, né? A criança saber que aquilo ali é errado. Aí o politicamente correto, que isso? Está espancando a criança? Que isso? Isso é tortura. Invalidando a palavra de Deus. Aí hoje eu soube uma cantora, Cassiane, ela lançou aí um clipe, o nome do clipe parece que é A Voz. E no clipe fala de uma mulher que levou uns tapas lá do companheiro, ou marido, não sei, e ela saiu. Mas antes de sair, ela deixou uma Bíblia, deixou uma referência bíblica, e disse para ele que ela estava orando por ele, que ela tinha certeza de que pela oração aquela palavra iria entrar no coração dele. É assim a letra da música. E disse que ela o perdoava, mas que ela cria que Jesus Cristo ia fazer a obra na vida dele, que aquela palavra ia tocar o coração dele. E ela o perdoava. Na mesma hora, um monte de internautas entraram ali nas redes sociais para criticar ela. Que é isso? Tinha que denunciar. Que é isso? Está errado e tal. Essa aí do politicamente correto. Aí veio lá a explicação da cantora e da diretora da gravadora, que era era cantora também, a filha de um político, aquela que cantou lá na igreja lá de Camará, Marina de Oliveira. Marina de Oliveira, ela é filha do Haroldo de Oliveira, e ela é dona da gravadora. Aí ela estava explicando, gente, esse pessoal não entende as coisas de Deus. Eles não entendem que Deus pode agir, que Deus pode tocar no coração de alguém, que Deus pode mudar o coração daquele homem, que pela oração Jesus Cristo pode fazer obra na vida dele. Eles não entendem a questão do perdão.
Eles precisam se converter, essa gente precisa se converter. Enquanto não se converte, não entende. Aí vem que politicamente correto, tem que denunciar, tem que ir para a justiça. Aí ela estava explicando que aquela música, ela não é jurídica, aquela música é espiritual. Não é uma mensagem jurídica, é uma mensagem espiritual. Então, por isso, irmãos, a palavra de Deus faz toda a diferença. E nós não podemos nos submeter a esse politicamente correto que contraria a palavra de Deus. E tem muito crente se dobrando diante disso. Não, vai pegar mal. Não, mas hoje em dia a gente tem que agir assim. Não, a gente tem que atender. Não, o que vão falar? Vão me atacar nas redes sociais. Nós não podemos, irmãos, nos dobrar diante desse politicamente correto, entre aspas, porque muitas vezes estão o quê? Questionando e até combatendo os ensinamentos da palavra de Deus. Nós temos que negar a palavra de Deus para atender a esses apelos aí de pessoas que não temem a Deus, não têm Jesus no coração e nem conhecem a palavra de Deus. Falam do que não sabem. A Bíblia diz que o homem natural o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, somente quem tem a mente de Cristo que passa a entender as coisas espirituais, que passa a compreender a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento que a Bíblia nos apresenta. Nós vemos aqui também no capítulo 2, Provérbios, capítulo 2, vamos ler exclusivamente, de 1 a 6. Provérbios 2, de 1 a 6. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém? Então, essa inteligência, esse conhecimento, essa sabedoria não é do mundo. Paulo fala que existe a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, a sabedoria do homem. Aos olhos de Deus, a sabedoria do mundo é loucura. E da mesma forma, a sabedoria de Deus é loucura para os do mundo. Elas não se encaixam, tá? Elas não se casam. Mas nós preferimos a sabedoria de Deus. Nós preferimos o conhecimento de Deus, porque essa sabedoria é eterna. Ela não acaba aqui, tá? Ela não vai virar pó. E a sabedoria do mundo, nós sabemos, né? Acaba, muda, está em moda uma coisa, daqui a pouco vem outra moda, é uma ideologia, daqui a pouco é outra, e as coisas vão mudando. O que era certo, hoje é errado, o que era errado, hoje é certo, não é isso? Até o profeta Isaías profetizou sobre isso, né? A inversão dos valores, podemos dizer também a inversão das ideologias. A verdade é essa. Muitas pessoas têm muito conhecimento de muitos assuntos. Algumas pessoas entendem bem de ciências, de matemática, de história, de economia, de política, mas são terrivelmente ignorantes em relação à Bíblia. Pela Bíblia, nós adquirimos o verdadeiro conhecimento de Deus. Esse conhecimento pode ser adquirido através da aplicação da mente à revelação da verdade nas Escrituras. Devemos entender a vontade dele e aplicá-la a nós mesmos. No dia do juízo, haverá vingança contra aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. A gente vai ver como é importante buscar o conhecimento de Deus, que no dia do juízo, Deus vai se voltar contra aqueles que não quiseram saber do conhecimento de Deus, não deram atenção
ao conhecimento de Deus. É 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Vamos ler juntos? 2 Tessalonicenses 2, Tessalonicenses 1, versículo 8. Vamos ler juntos. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha aí, Deus vai tomar vingança contra aqueles que não se interessaram em conhecer a Deus e por isso não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Deus fala aqui de vingança. Deus vinga sim, tá, irmãos? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Tem um salmo que fala, Deus das vinganças. E tem outros textos, esse aqui fala. Nós não nos vingamos a nós mesmos. Nós não pedimos a Deus para vingar, mas Ele vinga. Ele é o Deus das vinganças. Ele é justo. Ele é justo. Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Vamos ler juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, humanamente falando, nós até usamos de misericórdia, e como diz na lei dos homens, né? Como diz lá no livro, né? Da justiça dos homens, fala que serve assim como um atenuante, né? Um atenuante aos nossos olhos, é como um atenuante. Eles não sabem, não conhecem a palavra de Deus, não têm conhecimento do Senhor e por isso acabam fazendo tantas bobagens justamente porque falta esse conhecimento. Jesus na cruz, né? Estavam blasfemando contra Jesus, falando um monte de coisa. O que Jesus orou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso que Deus é longânimo, Deus dá oportunidade, Deus vai dando tempo ao tempo, mas se continuarem empedernidos, se continuarem rejeitando o conhecimento do Senhor, rejeitando o Evangelho e deixando de obedecer o Evangelho, como nós vimos, no juízo, Deus vai aplicar a sua justiça sobre essas pessoas. Agora, o pior é quando um crente rejeita. O pior é quando um crente não se submete. Ontem eu preguei aqui, né? A mensagem ontem foi bem clara, né? E fala que aqueles que estão rejeitando o conhecimento do Senhor, nós vemos isso aqui lá em Hebreus, né? A carta aos Hebreus, é um versículo que nós temos que temer, né? Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, exatamente o que nós estamos falando aqui, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade e vivermos deliberadamente, por vontade própria, conscientemente, em pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Olha aí, olha a vingança de novo aí. E fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Que adversários são esses? São os adversários de Deus.
se tornam inimigos de Deus, estão pelejando contra Deus. Não pelejeis contra o Senhor, diz a Bíblia, que não prevalecereis. Então, novamente, nós vemos aqui o juízo de Deus. Então, para o ímpio, existe esse atenuante, que lhe falta o conhecimento. Mas para aquele que já tem pleno conhecimento da verdade e deliberadamente quer continuar no erro, olha, um dia a mão do Senhor virá e há uma expectação horrível de juízo e fogo vingador da parte de Deus. No final, por isso que no final fala aqui, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso aí está em Hebreus 10, eu li o versículo 26, 27 e o versículo 31. Tá? Precisamos do conhecimento de Deus para que recebamos o conhecimento de nós mesmos. É interessante, né? Na Bíblia, a Bíblia nos revela Deus, tá? É uma revelação do Espírito Santo, da pessoa de Deus, quem Deus é, os atributos divinos, o que Ele requer de nós, o que nós podemos esperar dele, as promessas dele. Aprendemos tudo isso na Bíblia. E aprendemos também, através desse conhecimento de Deus, passamos a conhecer a nós mesmos. Passamos a conhecer a nós mesmos. Não é através da Bíblia que passamos a conhecer a nós mesmos? Outro dia eu estava falando que eu tenho assim meio um jeito assim, porque existem os temperamentos, né? O meu temperamento que mais se acentua é o melancólico. Tem o fleumático, né? Tem o sanguíneo, tem colérico. O meu, que se acentua mais, é o melancólico. E o que é o melancólico? O melancólico gosta muito de refletir, gosta muito de ler, gosta muito de estudar, é meio compenetrado, tem um espírito meio filósofo. E eu me lembro, eu adolescente, eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Eu ficava assim, tá? Meus 14, 13 anos, eu ficava, quem sou eu? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? De onde eu vim? Depois que tudo isso passar, para onde que eu vou? Eu ficava, eu não tinha respostas. Eu não estava na igreja, nunca tinha lido a Bíblia, não era um religioso. Então essas coisas me incomodavam. Eu ficava olhando para mim mesmo e ficava, gente, um dia eu vou passar, mas para onde que eu vou? Qual o sentido de tudo isso? Aquelas 3 perguntas famosas, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Isso tocava a minha alma. E aí quando você, através da Bíblia, você começa a conhecer Deus, Deus se revela para você, aí Deus revela quem você é. Ele começa a mostrar quem é você. Por que você está aqui? Por que você foi criado? Para onde você vai? Existem algumas opções para onde você vai, não é? Nós sabemos. E nós desejamos agora o lado bom, né? A coisa boa, não queremos a coisa ruim. Aprendemos a nossa natureza. Por que há tanto mal no mundo, há tanta desgraça no mundo? Por que nós ficamos doentes? Por que nós morremos? Aprendemos tudo. Existencialmente aprendemos tudo. Aprendemos que nós temos espírito, nós temos uma alma. Aprendemos isso através da palavra de Deus. Tanta gente aí que não tem nenhum tipo de conhecimento da palavra de Deus e tem aquela ideia animalesca, né? Aquela ideia animalesca, cara viveu, a gente vive aí, usa a mente, usa os instintos, e morreu, acabou. Morreu, acabou. Somos frutos da natureza, né? E tudo na natureza acaba, tudo morre. Um dia a gente vai virar pó, vai morrer também, e outros virão. É aquela coisa assim, não tem nenhum pensamento, nenhuma ideia de alma, de espírito. São todos animalescos, né? E a Bíblia nos ensina tudo isso, aprendemos através da Bíblia. Tem outras religiões aí que ensinam, né? Ensinam essas coisas, mas tudo assim deturpado, vai para o lado do espiritismo, do espiritualismo, vai para o lado do esoterismo, aquelas coisas esotéricas, vai para o lado do ocultismo, de magias, idolatrias, tudo assim, confuso, né? E mete até medo em muitas pessoas.
E a Bíblia não. É interessante, né? A Bíblia não nos assusta. A Bíblia traz paz. A Bíblia é serena. A Bíblia fala que a gente tem alma, tem espírito, fala da nossa natureza, fala da natureza divina e tudo, e você se sente bem, ela traz paz, ela traz edificação, ela te faz uma pessoa melhor, enquanto que outras religiões assustam, coisas que assustam, né? Tem medo, e é uma coisa incerta, fala de coisas ruins, fala de forças malignas, e as pessoas têm medo daquilo. A Bíblia não. É interessante, né? A Bíblia, ela, pelo contrário, ela te dá coragem, ela te torna uma pessoa que é corajosa. Você passa a não ter medo de certas coisas. Eu tinha medo. Eu, quando era garoto, assim, 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu tinha medo quando falava de assombração, falava de espíritos, de alma penada, né? Quem é que nunca experimentou isso? Eu tinha medo. Às vezes eu ouvia barulhos de noite, acordava de madrugada, ouvia barulho no teto, coisas assim esquisitas, e aquilo eu tinha medo. Mas quando você conhece a palavra, você conhece a Deus, conhece a Bíblia, você se conhece através da palavra, você vê, Jesus fala, te dou autoridade sobre o mal, né? Sobre o inimigo, você vai pisar na cabeça da serpente, né? Deus fala que quando Ele está conosco, né, ninguém pode contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a revelação divina, além de não te dar medo, te dá coragem. Você fica, eu conheço a verdade, eu não tenho mais medo, conheço a verdade. Só a Bíblia faz isso. Vai ver as outras religiões, esoterismo, ocultismo, um monte de coisa, idolatria, forças do mal, pessoas têm até medo. A Bíblia não. A Bíblia é luz, ela dissipa as trevas, né? A palavra de Deus, o conhecimento de Deus, que nos dá o conhecimento de nós mesmos, dissipa as trevas da nossa vida e as trevas da nossa mente, da nossa alma. Você se torna uma pessoa tranquila e você vai agora, debaixo da luz divina, você passa a não ser uma pessoa medrosa, né? Através do conhecimento de Deus, nós adquirimos conhecimento de nós mesmos. Devemos saber por que existimos, o que é esperado de nós e como nos conduzir nas relações humanas. A palavra de Deus revela os fatos sobre a natureza do homem, os nossos deveres a Ele, uns aos outros, e o nosso destino. Ninguém pode realmente entender a si mesmo sem informações do Deus que nos criou. Tá? Vou pedir aí, Júnior, leia aí Provérbios 14, 8. E Simone, Provérbios 20, 27. Os irmãos quiserem abrir também. Então é Provérbios 14, 8 e Provérbios 20, 27. Pode ler, Júnior. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Quer dizer, a sabedoria de Deus nos dá prudência e a sabedoria de Deus nos faz compreender e entender o nosso próprio caminho. Não é? Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha aí. Interessante, nosso espírito é como uma lâmpada acesa do Senhor, né? Clareia tudo lá por dentro, não fica nada assim em oculto e esquadrinha todo o mais íntimo do nosso ser, né? Através do conhecimento de Deus, através do conhecimento de nós mesmos, aprendemos a questão do pecado, aprendemos a questão da redenção em Cristo, e aí recebemos o conhecimento da salvação. A palavra de Deus mostra a nossa condição perdida e revela o caminho para a salvação por meio de Cristo. É o plano divino que Ele estabeleceu desde os tempos eternos. João 6, 45, vamos abrir aí.
João 6, 45 e João 8, 32. João 6, 45 e João 8, 32. Pedi ao presbítero Elias que leia João 6, 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quem falou isso? Jesus. Olha aí, Jesus fala aí de aprendizado do próprio Deus, ensinados por Deus. E quando somos ensinados por Deus, nós vamos a quem? A Cristo, né? Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, disse Jesus, né? Então, o próprio Pai nos aponta o caminho, que é Jesus, seu Filho amado. João 8,32, Adelaide, por favor, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, aliás, é um versículo aí muito em voga atualmente, né? Vamos abrir também Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Vou pedir o Vinícius, que o Vinícius vai ler Tiago 1. E vou pedir o Hélio, Diácono Hélio. Diácono Hélio, você vai lá para Provérbios, tá? Provérbios 2. Provérbios 2. Não é bom estar sem esse conhecimento, tá? Não é bom estar sem conhecimento. Tem muita gente lá fora, mas eu sempre falo com tristeza, tem muita gente nos arraiais da igreja que prefere não conhecer. Não está bom assim. Por que prefere não conhecer? Por quê? Por que muitos preferem não conhecer? Tudo que vocês falaram aí tem fundo de verdade, mas principalmente não querem conhecer muito porque não querem se comprometer. Não é aquela coisa? Eu não sabia, né? É uma maneira de se isentar, tirar um pouco fora, né? Não sabia, então, mas não sabe porque não quer. Então isso não é desculpa. Agora, não querer saber para depois não ser cobrado, para não ter responsabilidade, não ter que assumir compromisso, aí Deus vai cobrar também. Pecou por omissão, não é? Pecou por omissão, porque a Bíblia nos ensina a buscar o conhecimento. O provérbio é toda hora. Buscar o conhecimento mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que pedras preciosas. Devemos buscar. Provérbios nos exorta constantemente a buscar o conhecimento. Jesus disse que temos que examinar as Escrituras. Jesus chegou a dizer: errais por não conhecerdes, né, a palavra de Deus e o poder de Deus. Então nós erramos muito porque não queremos ter esse conhecimento. Então não adianta. Se teve condições de conhecer e não quer conhecer para não ter responsabilidade, tá, para não ter compromisso, não me comprometa. Não quero saber, não me comprometa. Isso não é desculpa. Deus vai cobrar. Tá? Provérbios 2, 3, 5, 6. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vendo? E aí o que diz aí o versículo 4? Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha, se buscares, eu tinha acabado de falar aqui, né? Mais importante do que o ouro, do que a prata, né? Mais importante do que pedras preciosas. Tá? Eu me lembro quando aceitei a Cristo, aí eu trabalhava lá no centro da cidade, trabalhava na Travessa do Ouvidor, trabalhava num restaurante. Aí eu recebi um salário, eu
Eu fui lá, Louvor Matinal, o nome da loja, tinha lá, acho que era na 7 de setembro, se não me engano, na Uruguai, eu acho que era 7 de setembro. Aí fui lá no Louvor Matinal, na livraria evangélica, comprei um quadro, comprei a Bíblia, comprei inário. Eu me lembro, eu não sabia que inário na igreja era presbiteriano, o nome era inário presbiteriano. E eu achava que era Salmos e Hinos, aí comprei inário, Salmos e Hinos, comprei uma Bíblia corrigida, comprei corrigida, em que igreja era atualizada já. Comprei a Bíblia corrigida, Salmos e Hinos, comprei quadro, e comprei dois LPs, e um era do José de Paula. E a primeira música que mais tocou meu coração, assim, no início da minha caminhada, foi aquela música Tens, José de Paula. E o refrão assim: tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Aí no final ele repete 3 vezes: só tu és meu Deus, só tu és, e só tu és meu Deus. A Trindade, né? Então, poxa, aquele refrão falava muito para mim. Eu ficava, poxa, tens o segredo da vida, tens a vitória na morte, né? Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros. Então foi o primeiro hino, e eu cantava esse hino, cantava a capela, né, na igreja. Tens, e falava muito sobre isso, né? Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, é o que diz aqui. Se buscares a sabedoria de Deus como ouro, como prata, então terás conhecimento de Deus e a sua sabedoria. Isso é maravilhoso. Tiago 1, é o Vinícius, né? Tiago 1, 5, 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, isso é uma desculpa, né? Nós podemos pedir, podemos buscar, e se a gente pede, Deus dá. E não lança em rosto, né? Popularmente falando, Deus não joga na cara, né? Ele dá e não joga na cara, né? Ser-lhe-á concedido, a peça com fé, com vontade, né? E se nós não buscamos essa sabedoria, esse conhecimento de Deus, a sua palavra, a nossa capacidade mental é desperdiçada. Deus nos deu poderes intelectuais para receber e guardar conhecimento. Os olhos foram feitos para ver, não para absorver a escuridão, né? Que tragédia que alguns que têm mentes boas nunca se aplicam para aprender o caminho da justiça. Eles planejam a maldade, ou meios de adquirir dinheiro, ou maneiras de aumentar a popularidade, são sábios das coisas do mundo, mas extremamente ignorantes das verdades espirituais. Suas capacidades mentais são desperdiçadas em coisas que não têm nenhum valor eterno. E aí o que acontece com isso? Quando a pessoa desperdiça a sua mente com coisas perecíveis e não tem nenhum conhecimento espiritual da sabedoria de Deus, a miséria toma conta da alma. O conhecimento alimenta a alma, a ignorância a deixa morrer de fome. O conhecimento liberta, a ignorância escraviza. Como é triste o caminho da vida dominada pelo pecado. Que miséria veio aos corações humanos devido à negligência da sabedoria de Deus. Os homens, quando abandonam a Deus, se tornam profundamente depravados. Interessante, às vezes a pessoa pensa, depravado, aquela pessoa tem uma vida promíscua, uma vida devassa, né? Essa pessoa terrível, oh meu Deus. No entanto, Calvino falou da total depravação do homem, mas ele não estava falando nessa linha. Tem isso também, mas o que Calvino estava falando? Total depravação do homem é quando o homem não tem conhecimento nenhum de Deus, não tem a sabedoria de Deus, vive como um animal qualquer, que sabe que um dia vai morrer, e muitas vezes segue aquela máxima dos epicureus, né, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
E por causa do pecado, estão em depravação total. O que quer dizer isso? Corpo, alma e espírito estão totalmente mortos para com Deus. O pecado atingiu todas as áreas da vida do homem comum, do homem natural. A sua mente está corrompida, seu espírito está corrompido, e o seu corpo está corrompido. Isso que Calvino quer dizer, total depravação do homem. Você pode ver, a mente do homem sem Cristo, olha quanta coisa que o homem produz, sem a sabedoria de Deus, sem Cristo. Produz coisas boas, mas toda porcaria, até as coisas boas que produz são para essa vida apenas, não é? São somente para essa vida. Tem muita coisa boa que a sabedoria, o conhecimento do homem produz, mas sem Cristo, sem a palavra de Deus, vão acabar aqui. Tá? Não tem um valor eterno, é apenas para essa vida. E tem aqueles que usam a sua mente corrompida para coisas terríveis, né, também, para coisas abomináveis, né? Escrevem coisas abomináveis, fazem coisas abomináveis movidos por uma mente corrompida. Tá? Espiritualmente, por que está totalmente depravado? A Bíblia diz que espiritualmente o homem está morto. Sem Cristo, sem a palavra, o homem está morto. Morto do quê? Delitos e pecados. Então atingiu também o espírito. A alma aí é a mente, né? A alma, psique. O espírito é aquela fagulha divina, né? Está morto. Quando fala está morto, está falando no sentido figurado, tá? Não quer dizer que o espírito do homem sem Cristo, sem a palavra, ele não existe, existe. Mas está morto no sentido figurado, está morto aos olhos de Deus. Porque não tem como ele servir a Deus, não tem como ele ser agradável a Deus fora de Cristo, é como se estivesse morto, tá? Espiritualmente, em delitos e pecados. E fisicamente, né? Então, corpo, alma e espírito, e fisicamente. O homem também está totalmente depravado. O homem adoece, né? O homem se cansa, o homem tem fome, né? O homem tem um monte de limitações, fica cansado, né? E morre, o seu corpo morre, a prova também que o corpo também foi atingido. Então, por isso que Calvino fala, total depravação do homem, porque o pecado atingiu todas as faculdades do homem, todas as áreas da vida do homem, corpo, alma e espírito, corpo, mente e espírito. Tá? Em Romanos 1 fala de coisas terríveis, né? A miséria que toma conta da alma. Vamos ver lá. Já foi lido a Tiago, não foi? Então vamos lá, Romanos 1, 18 a 32. Vamos ler alternadamente. Romanos 1, 18 a 32. É uma leitura um pouco mais longa, mas é boa para a leitura responsiva, né? Para a gente relembrar aqui. Depravação dos homens, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens e detém a verdade pela injustiça. Quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou
a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Parece que foi escrito ontem, né? Em alguma revista, em algum jornal, falando do mundo hoje. Né? É impressionante a atualidade aqui desse texto. Então vejam, a miséria ela vem aos corações humanos devido à negligência da sabedoria de Deus. Como é triste o caminho da vida dominada pelo pecado. Perceba como os homens que abandonam a Deus se tornam profundamente depravados. As suas imaginações se tornam vãs e seus corações insensatos se escurecem. A influência é destruída. A influência é destruída. Quando adquirimos o conhecimento de Deus, nós passamos a ter uma influência diferente. Não é? O conhecimento é essencial para ensinar outros, seja por palavra ou por exemplo. O conhecimento é poder, a ignorância é impotência. Sem conhecimento, nossa influência para o bem é que é destruída. Tá? Então é uma via de mão dupla, né? Via de mão dupla. Com muito conhecimento você influencia. Você rejeitando o conhecimento, você passa a ser influenciado. Não é o que está acontecendo muito na igreja atualmente? O que está acontecendo? O crente ele é chamado para lá fora e influenciar o mundo. Aí ele não tem esse conhecimento, não busca o conhecimento, não quer compromisso com Deus, com a palavra, acha que igreja é só cantar, vamos louvar, cantar esses cânticos aí e tal, depois a gente vai embora, não dão valor ao conhecimento, ao estudo da palavra. Aí quando vão lá para fora, ao invés de influenciarem, eles passam a ser influenciados. É o mundo que influencia. O mundo é que está influenciando mais e mais os crentes. E o pior, aí eles vêm para a igreja e querem trazer o mundo para dentro da igreja. Em vez de levar a igreja ao mundo, e ser igreja ao mundo, em vez de levar o conhecimento de Deus ao mundo, eles são influenciados lá fora e trazem o mundo para dentro da igreja. O mundo está vendo isso aí. Igrejas aí mundanizadas. Então, por isso que eu falei, é uma via de mão dupla, né? Infelizmente, o sentido está sendo contrário. Em vez de irmos, estamos trazendo o que não presta para dentro da igreja. A gente vê cada coisa absurda que está acontecendo. Então, o conhecimento é essencial para ensinar outros. Agora, sem esse conhecimento, nossa influência para o bem é destruída. Em Mateus 15, 14, vamos ver lá o que Jesus fala. Mateus 15, 14. Diz aí. Leia, Viviane. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Isso aí. Quando os cegos estão conduzindo os cegos, ambos caem no barranco. Então, por isso ele falou que nós temos que ser luz. Né? Nós temos que ser luz. Agora, se a nossa luz se apaga, né, eu vou ficar cego também. E aí, como é que eu vou guiar os cegos lá, né, se eu também estou na escuridão? Nós ambos vamos cair no barranco.
né? Então minha luz apagou, se eu estiver lá fora, estão lá cegos também, eu vou estar cego, vamos cair, não é? Quando não temos o conhecimento de Deus, a palavra, deixamos de buscar, o zelo é mal direcionado. Vejam, até eu falei ontem de religiosidade, uma religiosidade sem conhecimento, né, gera ali um zelo mal direcionado. Tá? Então, uma pessoa pode ser religiosa, mas se ela não busca o conhecimento, ela é levada só pela religiosidade, o zelo dela vai ser mal direcionado. Não foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha um zelo, né? Diz que ele, respirando crueldades contra a igreja, ele tinha um zelo ali pelo quê? Pela palavra de Deus. Diz lá em Atos 9, o zelo dele era pela palavra de Deus. Qual era o zelo dele? Diz a Bíblia. Perseguir os cristãos. Ele era zeloso no judaísmo. Ele tinha zelo pelo judaísmo, mas não diz que era pela palavra. Era pelo judaísmo. Ele se tornou terrivelmente legalista. Então, ele tinha um zelo, mas sem conhecimento verdadeiro. E esse zelo, sem esse conhecimento verdadeiro, ele fica mal direcionado. Tanto que ele perseguiu os cristãos, queria a morte dos cristãos, respirava crueldade contra os cristãos. Então, o zelo mal direcionado. Não tem igrejas aí, pessoas zelosas na igreja, tá? Inclusive uma igreja aí que tem muita idolatria, né? Uma igreja que tem muita idolatria, adoram imagens, não é? Adoram imagens e tal. E muitos também têm zelo. Mas o zelo deles, por não terem o conhecimento verdadeiro da palavra e não buscarem esse conhecimento, eles têm conhecimento de outras coisas, tradições, né? Ali, ordens que emanam lá, os superiores, né? Eles seguem aquilo ali cegamente. Então, o zelo sem o conhecimento devido da palavra, ele acaba sendo mal direcionado. Por isso que acabam apoiando, aí, adorando imagens, adorando ídolos, adorando pessoas, adorando homens, em vez de adorar a Deus. Tá? Então, sem o conhecimento verdadeiro, o zelo é mal direcionado. Os judeus, na época de Paulo, tiveram zelo. Mas o que diz lá? Vamos ver lá, Romanos 10. Os judeus, na época de Paulo, inclusive Paulo, né? Eles tinham lá um certo zelo. Mas o que diz aqui? Romanos 10. O apóstolo Paulo aqui, que antes era Saulo, né? Agora ele é Paulo. Ele vai falar dos patrícios dele, vai falar dos irmãos dele, judeus. Mas olha o que ele fala. Romanos 10, de 1 a 3. Podem ler. Eu vou ler com vocês. Vamos ler juntos, de 1 a 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Olha aí. Então aconteceu com ele, e ele fala o que está acontecendo com os demais. Né? Tem zelo, mas sem entendimento. Sem entendimento. Então, o zelo deles acabou sendo mal direcionado e se afastaram do verdadeiro conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Tá? Então, esse zelo, sem conhecimento, se torna mal direcionado. Zelo por Deus, porém, não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Eles não se submeteram ao plano de Deus para justificar os homens. Zelo é vão se não for corretamente direcionado. Se torna um zelo vão. Por meio, se não for diretamente direcionado, por meio do conhecimento. Muitas pessoas religiosamente zelosas estão trabalhando contra o ensinamento da palavra de Deus. Olha aí. Vou repetir. Muitas pessoas religiosamente zelosas estão trabalhando contra o ensinamento da palavra de Deus. Então, para dar um exemplo, se eu sou zeloso
mal chego na igreja, me ajoelho diante de uma imagem, acendo vela para aquela imagem, e vou lá fazer votos. Aí o líder religioso lá manda eu fazer isso, fazer aquilo, eu vou, e sou zeloso, toda semana eu vou lá, e cumpro, e participo lá das cerimônias, e sou zeloso, e convido outros, que maravilha! E estou fazendo tudo contra Deus. Estou zeloso, mas estou fazendo tudo contra Deus. Estou trabalhando contra o ensinamento da palavra de Deus. O ensinamento da palavra de Deus logo diz, né? Eu não devo praticar isso. Não devo praticar aquilo. Tá? Então estou trabalhando contra o ensinamento da palavra de Deus. O meu zelo mal focado, mal direcionado. Então aconteceu com Saulo, felizmente ele se converteu. Estava acontecendo com os judeus, irmãos de Paulo, né? E acontece hoje. Eu falei dessa religião aí, mas acontece também no meu evangelho. Pode acontecer no meu evangelho. Um zelo mal direcionado, e eu estou trabalhando até contra Deus. Veja que Paulo, o texto sagrado, lá em Atos 9, diz que Paulo perseguiu os cristãos achando que estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, e estava totalmente longe da vontade de Deus. Pode falar, né? Qual que é a justificativa que os católicos usam para adorar imagens? Qual que é a justificativa? Idolatria, né, Viana? Idolatria, veja, o homem já é inclinado à idolatria. Idolatria sempre existiu, desde lá do Velho Testamento, aquelas palavras, tanto que nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Sempre foi uma inclinação do homem para adorar imagens, fabricar ídolos, fabricar deuses. Todos os povos da antiguidade eram idólatras, eram politeístas. Eu até estava comentando com o Vinícius, quando eu lendo um livro, eu ainda não tinha entrado no seminário. Eu trabalhava no CIEP, aí no tempo fora lá eu pegava livro para ler, tá, para estudar, aí peguei um livro de história. Aí está falando aí, os povos antigos. Aí um texto ali que me chamou a atenção, veja, um livro secular, um livro de história, falando dos povos antigos, dizia assim: todos os povos daquela época eram politeístas, com exceção dos hebreus, que eram monoteístas. Aquilo me chamou a atenção. Que interessante, né? O livro de história, todos os povos daquela época eram politeístas, com exceção dos hebreus. Por que os hebreus não eram politeístas? Só tem uma explicação, uma revelação do alto. Eles receberam uma revelação de que havia um Deus só. Porque naturalmente eles tinham que ser politeístas também. Se não houvesse uma revelação, eles achariam que o normal é adorar para os deuses. O normal é adorar para os deuses. Então se eu nasço no ambiente daquele, numa cultura daquela, eu vou crescer achando o quê? Temos que adorar vários deuses. O certo é adorar vários deuses. Tanto que muitos povos da antiguidade zombavam do hebreu, diziam assim: quê? Vocês adoram um Deus só? Que isso? Vocês são muito pobres. Vocês adoram um Deus só. Nós temos milhares de deuses. Nós temos Deus para tudo. Vocês só têm um Deus ainda invisível. Só faltava eles dizer assim: vocês são os panacas. Vocês adoram um Deus só invisível. Vocês não veem. Nós adoramos milhares de deuses, todos eles bem colocados, bem visíveis. Então se vangloriavam, achavam o hebreu trouxa, adorando um Deus só e invisível. Então já era normal o politeísmo, o monoteísmo hebraico era único. Tanto que depois dos judeus, do judaísmo, veio o cristianismo. O cristianismo também, monoteísta. Aí teve uma figura, o tal do Maomé. Maomé, ele ficava encantado com o monoteísmo dos judeus e dos cristãos. E ele cria o quê? Islamismo. O islamismo monoteísta também, monoteísta. Porque Maomé admirava, ele achava muito bonito uma religião de um Deus só, dos judeus e dos cristãos. E ele cria uma religião também monoteísta. Tá? Então, já era o politeísmo, era comum. Aí o que aconteceu com a igreja, determinada igreja que nós conhecemos hoje? Isso aí, desde lá do início da Idade Média, né? Começaram a surgir lá os ídolos, adorando mais,
aquela coisa toda. Eu me lembro, eu já crente, tinha uma Bíblia católica lá na estante, lá em casa dos meus pais. Aí eu fui ver aquela passagem lá era uma Bíblia católica grossa e com notas de rodapé lá da igreja, né? Do Vaticano, as notas de rodapé. Aí eu fui ver, eu quero ver lá os comentários sobre o segundo mandamento. Aí sabe o que eu li lá? Aí dizia assim, em outras palavras, né? Dizia assim, na antiguidade haviam muitos deuses paganos, né? Lá dos cananeus, dos egípcios, lá dos gregos. Havia um perigo dos judeus se misturarem com aqueles povos e aprenderem aquelas idolatrias. Mas hoje, inexistindo esse perigo, olha só, uma nota lá do lado, inexistindo esse perigo, as imagens nas igrejas elas são didáticas. Elas têm uma função didática e nos remetem a Deus. Então, está respondido? Eles criaram aí imagens, dulia, que eles chamam, né? Dulia, é tipo uma veneração, chamada dulia, tá? Então eles criaram imagens com uma forma didática. Eles até dizem assim, porque os ídolos nos afastam de Deus. Mas as imagens de santos, por exemplo, nos remetem a Deus. Olha só, a desculpa que eles deram para poder adorar imagens, para poder adorar ídolos, para poder adorar homens. Então eles explicam que aquilo ali é didático e nos remetem a Deus. Já os ídolos não, os ídolos pagãos nos afastam de Deus. Então essas imagens, elas são didáticas. Eu nunca mais esqueci isso. A Bíblia diz para não fazer. Não usa aí nenhum subterfúgio, nenhum atalho para fazer. A Bíblia é bem clara. Eu não quero que faça nada, nenhuma imagem representativa, nada. Deus é Espírito, Jesus falou, importa os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então a explicação deles foi essa, tá? Eles dizem, mas aqui os devotos eles não adoram, eles veneram, é diferente, é dulia, eles veneram. A pessoa se ajoelha diante daquilo, beija aquilo ali, acende vela para aquilo ali, levanta as mãos para aquilo ali, quando tem a santa, né? Eu estava assim, falando meio assim em código, eu vou falar abertamente mesmo. Vou falar abertamente, não dá para a gente se calar. Quando vem aquelas imagens, chega a chorar. Estou vendo ela. Aí começa a chorar. Isso não é adoração, gente? Se não é adoração, é conversa para dormir, né? Então eles apresentam aí esse argumento. Isso aí é fatiota, né? É querer justificar uma prática que não tem justificativa nenhuma na Bíblia, não tem nenhuma autorização na Bíblia para você reproduzir imagens para você poder adorar a Deus através daquelas imagens. Então eles falam, aquelas imagens de santos do Lia nos remetem a Deus, mas as imagens de ídolos nos afastam, tá? Então eles apresentam aí. Hoje, inexistindo esse perigo, eles dizem assim, que os judeus, os hebreus, né, na antiguidade eram hebreus ainda, né? Os hebreus, eles viviam cercados de povos idólatras, aos cananeus, os egípcios, os assírios, né? Os árabes lá, não era um povo árabe, né? Tinha outra designação. Então eles estavam cercados ali de ídolos pagãos. Hoje, inexistindo esse perigo, não usou esse termo, inexistindo esse perigo, essas imagens são didáticas, nos remetem a Deus. Essa é a justificativa. Quando a gente falou de religião, que é religião? É ligação. A ligação estava rompida, Jesus veio para fazer essa religação. Então, quando a religação ela vem de cima para baixo, nós encontramos o Deus verdadeiro, o Deus único. Temos esse conhecimento. Agora, quando o homem é que tenta fazer a religação, ele vai produzir ídolos. Entendeu? Quando é de baixo para cima, o homem vai produzir ídolos, vai criar deuses, porque ele não tem um conhecimento.
Agora, quando vem de cima para baixo, aí recebemos conhecimento, adoramos um Deus único, especialmente por meio de Jesus Cristo. A gente também não pode esquecer a questão política da época, né? Por causa dos povos pagãos, do Império Romano, aquela coisa toda. Então, foi havendo aquele sincretismo religioso. E aí existe esse monte de santos e tal. Isso. Né? Até o senhor estava comentando outro dia, né? A gente lembra bem disso aí. A questão do poder também, que já é uma coisa que vem do coração mau do homem, né? De ter poder sobre tudo, sobre as coisas, e aí tentando mascarar, né, a religião, eu vejo assim, porque aí não seria, não foi, né? Não se tornou um cristianismo puro e nem também uma religião pagã pura, ficou realmente uma mistura, um sincretismo. Sincretismo. É lembrado do sincretismo, então explica por que era comum a politeística, que os povos, eles acabavam se relacionando depois das guerras, né? Uma nação acabava absorvendo outra e acabava absorvendo também os seus ídolos, tá? As formas de cultuar, ocorreu o sincretismo. Isso aconteceu também com a Igreja Romana. Ela foi conquistando povos, né? E acabou absorvendo muito da idolatria daqueles povos, principalmente dos bárbaros, os povos bárbaros. E foi havendo uma miscigenação ali, religiosa, eles absorveram, é o chamado sincretismo religioso. E aqui no Brasil se No repetiu, Brasil também. né? Se No Brasil repetiu também, os religiões índios, árabes, negros, né? lá, os povos, né, que vieram lá da África trazendo seus ídolos, né? Os índios também tinham lá os seus ídolos, e a Igreja Romana, para absorvê-los, né, acabou havendo essa mistura também. Nomes que né, tem nomes lá no panteão romano, né, santos e tal, que são relacionados lá a ídolos do candomblé, do espiritismo, a ídolos lá dos índios, tá? Então, aí mudam os nomes. Para dar um exemplo, por exemplo, Jesus, eles respeitam Jesus, adoram Jesus. Lá no candomblé é Oxalá, né? Jesus lá é Oxalá. Até o inimigo tem nome lá, não vou falar o nome aqui, não vem no caso. Tinha um lance também deles. Maria lá, Iemanjá, e assim vai. Tem uns correlatos dessa mistura aí. Não tem um lance também que os povos africanos colocaram nomes, usaram as mesmas imagens para eles conseguirem continuar cultuando em secreto, né? Isso, então, exatamente. Acabou havendo a mistura das imagens com outros nomes para eles passarem desapercebidos. Exatamente, continuarem adorando lá os seus ídolos, tá? Mudavam o nome, tá? Por exemplo, o inimigo, né? Lá é Exu, né? No caso, o inimigo, né? O nome do inimigo. E assim vai, tem lá os equivalentes, tá? Isso chama-se sincretismo religioso, tá? Eu estava falando aí de Abraão, Tera, né? O pai de Abraão, fabricava aí. Tem até uma historinha, os judeus chamam de Midrash. Midrash são umas parábolas que Jesus contava, né? Tinha lá isso de Midrash. Então tem uma Midrash, uma parábola judaica, dizendo que Abraão, né, já aconselhava o pai, parece que Abraão já tinha algum conhecimento de Deus na vida dele, Deus já estava se revelando a Abraão, e Abraão estava condenando o pai dele: pai, para de fazer ídolos, para de fazer imagens, pai, isso não leva a nada, só existe um Deus. E o pai: não, deixa quieto, continuava lá fazendo os ídolos. Aí um dia eles tinham uma loja com vários ídolos, né, várias imagens. Aí Tera teve que sair e falou: Abraão, cuida aí da loja enquanto eu vou sair, cuida aí, tá? Aí Tera saiu e Abraão ficou lá. Daqui a pouco, quando Tera volta, encontrou tudo quebrado, os ídolos todos quebrados, tá? Despedaçados no chão, e só tinha um ídolo lá grande, inteiro, só um grande inteiro. Aí Tera chega: meu filho, falei para você cuidar da loja aí, quando os ídolos tudo quebrado, o que foi, meu filho? Aí, pai, vou te contar uma coisa. Teve uma briga aqui, pai, uma brigalhada que se desentenderam aqui, brigaram entre eles, e só sobrou esse grandão fortão aí. Ele deu uma surra em todos, quebrou todos. Pai, olha, terrível. Aí Tera: Abraão, pensa que eu sou idiota. Eles são pedra, é pau. Ele pensa que eu sou idiota.
Pai, parece que eu queria que o senhor entendesse. Agora o senhor entendeu o que eu queria dizer. São apenas pedra, pau. Entendeu? Ele deu uma pegadinha no próprio pai. E o pai entendeu. O próprio pai falou: meu filho, impossível, é pedra, é pau, é barro. Né? Pai, era isso que eu queria que o senhor entendesse. Agora o senhor entendeu. Caiu a ficha, né, pai? Se fosse hoje, ele falaria isso. Tá? João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tá? Então, esse é o ensinamento de Jesus. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que nos autorize a ficar adorando imagens, fabricar imagens. Isso é uma flagrante violação do segundo mandamento. Mesmo possa fazer imagem representando santos e tal, mas não tem nenhuma ordem, não tem no Velho Testamento, não tem na lei, não tem nos 10 mandamentos, não tem ensinamento de Jesus sobre isso, não tem ensinamento apostólico, tá? Nos mandando fazer isso. Então nós seguimos a Bíblia. Então Jesus é bem claro. Deus é Espírito. Deus não é pau, não é pedra, não é uma imagem que a gente fabrica. Então nós temos que adorar em Espírito. E quando ele fala em verdade, de coração. De coração. Não de mentirinha. Não falsamente. Adorá-lo em Espírito e em verdade. Não com mentira. E o ídolo, a própria Bíblia fala que o ídolo é uma mentira. Uma obra ridícula lá em Jeremias 10, que fala espantar no meio final, e diz que é obra ridícula. Deus fala, é obra ridícula. O homem é estúpido. Olha os termos que o texto lá fala. Aquele que faz isso é estúpido. São obras ridículas. Deus usa termos fortes. E aquela obra é uma mentira. Então Jesus fala, adoramos em espírito e em verdade, não em mentira. Tem algumas igrejas católicas que elas realmente são fúnebres, né? Quando você entra. Tem cemitério na igreja. Tem cemitério. A igreja católica, chamada cristã, ela se desvirtuou tanto. Vocês veem que o judeu, eu até falei isso com as coisas semana passada, lá fora. O judeu, o sacerdote não podia nem tocar no morto, ficava impuro. Essa doutrina judaica do Velho Testamento, Deus mandava. Todo aquele que tocar no corpo morto, um animal morto, em alguém morto, um cemitério, fica impuro. Fica impuro, não sei quantos dias, não sei se 7 dias. Fica impuro, tem que se banhar, entrar um processo de purificação. Tanto que até hoje, os judeus, eles não têm esse velório que a gente tem, não. Lá é tudo rápido. Não tem pompa, não tem caixão, eles são banhados, perfumados, estão envolvidos num lençol, é a coisa mais simples do mundo. Está no Rio, tem, no cemitério judaico, cemitério israelita, ali na zona portuária do Rio, ali perto do Caju, tem um cemitério israelita. Então são coisas simples, não tem aquele luxo, coroas de flores e velórios longos, e pessoas ficam ali beijando. Não, aquilo ali para o judeu. Aquilo ali é contaminação. É contaminação. Um sacerdote ele não pode ter contato porque ele fica impuro. Tá? Para o judeu é a coisa mais simples e mais rápida possível. Tá bom? E no cristianismo romano, criaram até cemitério dentro da igreja. Esse cemitério dentro da igreja. Foi uma linha totalmente contrária. A igreja mais famosa de Petrópolis, não está os gestos mortais de Dom Pedro lá dentro da igreja. Você entra na igreja com gestos mortais. Tudo bem com o imperador do Brasil, mas isso está dentro da igreja. Você falou totalmente. Tem até Deus mudou? Se Deus falava lá que morte é contaminação, traz impureza espiritual, e mandar os sacerdotes não tocarem, não ficarem impuros, Deus mudou? Morte agora é coisa boa? Deixou de ser contaminação, entendeu? Então estou falando aqui dos extremos, Criou-se ali um extremo absurdo, Mas Deus não mudou. Deus fala uma coisa, depois vai falar outra, não é? Então acho assim, a gente tem que ver aí, encontrar aí como eu vou dizer, o equilíbrio, Encontrar o equilíbrio. Eu particularmente eu não gosto, tá? Eu particularmente eu não gosto. Eu não gosto de. A gente faz e tal, porque a gente tem que fazer, mas não é por prazer e por satisfação que eu faço, não.
encerrar, a alma sem o conhecimento verdadeiro de Deus, a alma é perdida. Aqueles que andam no caminho das trevas são destinados para serem lançados nas trevas. William Harris diz, teólogo, é uma calamidade ser ignorante das coisas que preparam o homem a aproveitar ao máximo a vida presente. Mas é uma calamidade muito maior faltar o conhecimento que prepara o homem para uma vida abençoada depois da morte. Oséias, o profeta Oséias, o que ele fala no capítulo 4, versículo 6? Diz o Senhor através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, ele falta o quê? Conhecimento. Tá? E Oséias 6,3, para encerrar, o que diz? Oséias 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe, que essa palavra venha nos dar mais conhecimento ainda, mais entendimento que vem do Senhor. E foi interessante, esse assunto final aqui, né, ele acabou vindo espontaneamente, né? Então a gente não pode fugir da raia, né? A gente tem que falar e desenvolver o assunto e sejamos esclarecidos, né, mutuamente. Então foi importante. Agradeço a participação dos irmãos. Tá?